Olá pessoal, finalizando na nossa quinta aula, hoje continuaremos a falar dos elementos estruturais do romance. Só que agora trataremos sobre a personagem de ficção, o espaço e o tempo. Vamos lá. A personagem é um ser fictício que é responsável pelo desempenho do enredo. Em outras palavras, é a personagem quem faz a ação. Por mais real que pareça, a personagem é sempre invenção, mesmo quando se constata que determinadas personagens são baseadas em pessoas reais. A personagem é um ser que pertence à história e que, portanto, só existe como tal se participa efetivamente do enredo. Se um determinado ser é mencionado na história por outras personagens, mas nada faz direto ou indiretamente ou não interfere de modo algum no enredo, pode-se não considerar uma personagem, né? Não seria. Bichos, homens ou coisas definidos pelas personagens que tem no enredo dizem respeito a como o narrador organiza essa narrativa. De acordo com essas diretrizes, podemos identificar os caracteres ou características que estejam ou estão condensadas na forma como as personagens são colocadas, como elas são criadas. Bem, agora passemos à classificação das personagens, né? Como é que a personagem de ficção ela se classifica. A classificação pode ser tomada sob dois aspectos. O primeiro é analisando o desempenho no enredo. E o segundo é quanto à sua caracterização. Com relação ao papel desempenhado no enredo, temos o protagonista, que é a personagem principal. Ele pode ser, por exemplo, ser o herói, que é o protagonista, com características superiores às do seu grupo. Ou ser um anti-herói, que é aquele com características iguais ou inferiores às do seu grupo, mas que por algum motivo está na posição de herói, só que sem a competência para tanto, então ele seria esse anti-herói. Além do protagonista, existe também a figura do antagonista. Pelo nome já temos uma ideia do que é a personagem, que obviamente vai se opor ao protagonista, né? Ele está numa outra face. Seja por sua ação que atrapalha, ou por suas características que diametralmente estão opostas à do protagonista, o antagonista ele vai interferir na história de forma que muitas vezes ele é o próprio vilão. Mas em uma narrativa, você pode encontrar vários tipos de personagens, né? Uma narrativa não se faz apenas com protagonistas e antagonistas. Existem também as personagens secundárias. Mas vejam só, digamos que são indivíduos, né? São caracteres menos importantes na história, no enredo. Isto é, que não tem uma participação menor ou menos, que tem uma participação menor ou menos frequente na forma como as ações se desenvolvem. As personagens secundárias podem desempenhar papel de ajudantes do protagonista ou do antagonista, de confidentes, enfim, são figurantes. Agora, pulando para a relação com relação à caracterização, né? Ela se divide em personagens plana e a personagem redonda. A personagem plana se caracteriza com um número pequeno de atributos que os identifica facilmente perante o leitor. De um modo geral, são personagens pouco complexas, né? Dentro do universo de personagens planas, há duas classificações mais conhecidas, que são o tipo e a caricatura. Agora, passando a personagem redonda, elas são complexas.
Ou seja, elas são diferentes das planas porque apresentam uma variedade maior de características que, por sua vez, podem ser classificadas de acordo com características físicas, psicológicas, sociais, ideológicas, morais, filosóficas, ou seja, a personagem redonda, ela tem altos e baixos dentro da narrativa, enquanto que a plana, assim como sugere o nome, ela tem uma certa linearidade, ela é previsível, né? Bem, passando agora à análise do tempo, veremos que é interessante salientar que o tempo na narrativa de ficção é um momento, obviamente, fictício, isto é, interno ao texto, que age entranhado no enredo. Vejamos que os fatos de um enredo estão ligados ao tempo em vários níveis, como por exemplo, a época em que se passa a história, ou seja, constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre vai coincidir com o tempo real em que ela foi publicada ou escrita, ou sequer lida, né? O outro ponto é a duração da história. Significa que muitas histórias se passam em curto período de tempo, já outras têm enredo que se estende ao longo de muitos anos. Os contos, de modo geral, apresentam uma duração curta. E o romance, como já dá para supor, teria uma duração maior. Idealmente, ele seria mais extenso. Então, vamos lá. Em linhas gerais, podemos apontar basicamente dois tipos de tempo. Vamos lá. Quais são eles? O tempo cronológico e o tempo psicológico. O primeiro é o tempo cronológico. É o nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural dos fatos no enredo. Isto é, do começo para o final. Cronológico, do relógio. Ou seja, você tem como marcar o andamento. Ele, o tempo cronológico, está ligado ao enredo linear, que não altera a ordem com que os fatos ocorreram. Chama-se cronológico porque é mensurável, ele se calcula em horas, dias, meses, anos, séculos. Para você compreender melhor esta categoria de tempo, pense numa história que começa narrando a infância da personagem e depois os demais fatos de sua vida, na ordem que elas ocorrem, e você terá o tempo cronológico. Agora, o segundo, o tempo psicológico, é o nome que se dá ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou de alguma personagem. Isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos, ou seja, já é bem diferente do cronológico. O tempo psicológico está, portanto, ligado ao enredo, ele não é linear, ou seja, os acontecimentos estão fora da ordem natural, ele não obedece a isso. Vamos lá, gente. Antes de finalizarmos essa breve apresentação sobre o tempo na narrativa, é muito importante dizer que existem inúmeros desdobramentos do estudo do tempo. Estudos esses que ganharam agora no século XX um impulso muito forte com o estudo da memória, principalmente quando se entra em questões de ordem cultural, de ordem identitária. É aí que o tempo vai interferir de forma primordial na forma como a memória, ela se organiza. Mas vamos lá. Passemos agora ao espaço. Espaço é, por definição, o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Se a ação for concentrada, isto é, se houver poucos fatos na história, ou se o enredo for psicológico, haverá menos variedade de espaços. Pelo contrário, se a narrativa for cheia de peripécias, ou seja, de acontecimentos, haverá maior afluência de espaços. O espaço tem como funções principais situar as ações das personagens e estabelecer com elas uma interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer sofrendo eventuais transformações provocadas pelas próprias personagens. Ou seja, é um lá e cá, personagem e espaço. Assim como as personagens, o espaço pode ser caracterizado mais detalhadamente em trechos descritivos, ou as referências espaciais podem estar diluídas na própria narração. De qualquer maneira, é possível
identificar as características como, por exemplo, o espaço fechado, o espaço aberto, um espaço urbano ou rural. E assim, você vai caracterizar o espaço na forma como o narrador mostra ele. O termo espaço, de modo geral, só dá conta do lugar físico, onde os fatos da história ocorrem. Para designar um lugar psicológico, social, econômico, histórico e outros, utilizamos o termo ambiente ou ambientação. Ambiente é o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem as personagens. Nesse sentido, ambiente é um conceito que aproxima tempo e espaço, pois é a confluência, é a junção destes dois referenciais acrescidos de um clima. Bem, clima é algo que todo mundo, querendo ou não, já tem uma ideia. Clima, quando o clima está mal, está pesado, a pessoa está meio para baixo, então vamos lá. Já o clima é o conjunto de determinantes que cercam as personagens, que poderiam ser exemplificadas das seguintes condições: de ordem socioeconômica, moral, religiosa, psicológica. A ambientação pode desempenhar diversas funções na narrativa, como, por exemplo, situar as personagens no tempo, no espaço, no grupo social. Enfim, a ambientação é o que dá a condição em que as personagens vivem. É o lugar da cultura. Como também a ambientação pode ser a projeção dos conflitos vividos pelas personagens. Ou também o espaço, a ambientação aí mostra que como as personagens estão em conflito umas com as outras e de alguma forma os reflexos estão no ambiente. Em algumas narrativas, o ambiente se opõe às personagens, estabelecendo entre eles uma espécie de conflito. Como exemplo, a gente pode lembrar de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou seja, a seca e aquela família de retirantes, o Fabiano, assim, a Vitória e os meninos, aquele tipo de espaço se coloca numa posição que confronta, é algo que é ruim na vida deles. Então, esse pode servir como exemplo. O quarto tipo é que a ambientação pode fornecer índices para o andamento do enredo. É muito comum nos romances policiais ou nas narrativas de suspense ou terror. Certos aspectos do ambiente constituem pistas para o desfecho que o leitor pode identificar numa leitura mais atenta. Gente, então vejam, o espaço, o tempo e a personagem são essas três últimas categorias que nós tratamos hoje nessa aula. Muito obrigado por essa companhia e a gente finaliza essa aula aqui.